Boa tarde, meus amigos. Acabou de sair essa matéria no Financial Times, agora no domingo de manhã, sobre a reprovação no referendo na Suíça sobre taxação em 50% de heranças acima de 50 milhões de francos suíços, que dá mais ou menos aí 50 milhões de dólares. Claro que tem uma diferença no câmbio, mas vamos só arredondar para facilitar os cálculos, que dá mais ou menos 250 milhões de reais, um pouco acima disso. E lembrando que a Suíça é um paraíso fiscal, né? Não como os países do Caribe, tem algumas diferenças, eles mudaram muitas coisas na legislação suíça, mas sempre também foi considerado um país para paraíso fiscal com uma legislação tributária benéfica. Mas o meu ponto aqui não é nem de questão relativa à justiça tributária, até porque eu tenho um ponto de vista um pouco diferente em relação à tributação de grandes fortunas, e aí esse é o ponto que eu gostaria de explorar. O que nós temos visto hoje em todos os países ocidentais é a vinda do Estado contra grandes fortunas, grandes patrimônios, alegando a necessidade de tributar essas pessoas para que haja mais justiça, mais igualdade entre os seus cidadãos, que na realidade não é bem esse o argumento, na minha opinião. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que o estado de bem-estar social, que foi estruturado sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, não consegue mais atender a população, tendo em vista o crescimento populacional e a expectativa de vida que se eleva muito hoje no Brasil. Até saiu uma matéria do Valor Econômico, depois eu vou comentar isso em outro story ao longo da semana, que nós estamos com 76 anos de idade, expectativa média do brasileiro, e o homem normalmente dura 5 anos a menos que a mulher. E com esse aumento da longevidade, o Estado é muito mais impactado em toda a sua prestação assistencial, securitária, pensões, benefícios, estrutura do SUS. Isso sobrecarrega o Estado. Eu falo Estado, não falo só do Brasil, eu falo qualquer Estado de bem-estar social no modelo democrático ocidental. E, por consequência, esses países têm tentado tributar as grandes fortunas, alegando igualdade, quando na realidade há uma necessidade de aumentar a arrecadação para fazer frente aos gastos que só sobem. Porque a minha crítica a esse modelo de tributação, e na França aconteceu a mesma coisa e não deu certo, foi rejeitada na França uma tributação de 2% sobre patrimônios acima de 100 milhões de euros. Não dá certo porque as grandes fortunas, elas têm hoje uma facilidade de serem transferidas por fronteiras de maneira muito rápida e fácil, sem que haja a necessidade de grandes desafios. Hoje você faz uma remessa de câmbio em qualquer instituição financeira aqui no Brasil e no mesmo dia a quantia já está lá fora, em qualquer conta, e você pode ter isso numa offshore, num paraíso fiscal, e esse dinheiro já está lá fora. Isso é muito simples de se fazer, muito rápido. Várias corretoras e instituições aqui no Brasil, eles já prevêem mais ou menos a capacidade financeira do cliente e já fazem uma abertura previamente autorizada de quanto a pessoa pode mandar. Não tem nada de ilegal nisso, o Banco Central é comunicado, o COAF é comunicado, o contribuinte deve declarar na declaração de ajuste. Então não há nada de ilícito nisso. As pessoas às vezes se assustam, não tem nenhum problema, você tem liberdade de transferir capitais. Se até na China, que há um controle maior de transferência de capitais, o cidadão chinês pode transferir, né? Porque numa sociedade ocidental democrática isso não é possível. Então, toda vez que um Estado cria um mecanismo de tributação sobre grandes fortunas, o que ele vai fazer é uma fuga de capital do seu país para paraísos fiscais ou para países que têm um tratamento mais benéfico. E é por esse motivo que nós vemos, por exemplo, Dubai e Singapura, 2 pontos em específico, que estão se tornando, no Oriente Médio e na Ásia, pontos estratégicos, hubs financeiros de concentração de family office, de bilionários e milionários de toda a Ásia, Europa, que estão transferindo seus family offices para esses países, tendo em vista uma legislação mais benéfica da perspectiva de tributação de dividendos, lucros e ganhos de capital, que são as principais formas de tributação das grandes fortunas mais sofisticadas, que têm alocação global. Então essa é a minha crítica. Eu particularmente acho que isso não vai resolver nada. É muito fácil você transferir patrimônio entre fronteiras. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil. Empresas, a Lupo foi para o Paraguai para abrir fábrica. No Uruguai, pessoas estão indo para o Uruguai porque o Uruguai está dando um tratamento tributário benéfico por 10 anos, pelos 10 primeiros anos. Eu não acho esse modelo muito bom, porque 10 anos passam rápido, mas é um modelo que, na minha opinião, tende a ser cada vez mais utilizado nesses países. Então, França,
tentou, o Brasil, você veja que no Brasil teve uma ADO no STF, ação de declaratória de omissão, né, de inconstitucionalidade por omissão, ADO, e o STF julgou que realmente houve omissão no Congresso na medida em que há previsão na Constituição para tributação de grandes fortunas, e até hoje essa legislação não foi editada no Brasil. Então agora o Congresso tem um dever aí de elaborar uma lei que tribute grandes fortunas. Até tem um PL lá que eu examinei que era tributação acima de patrimônios acima de 20 milhões de reais, que para o padrão global seria mais ou menos 4 milhões de dólares, então um pouco menos. É muito pouco, entendeu? Um patrimônio desse não é grande fortuna em nenhum país desenvolvido. Então, além disso, é um critério muito baixo que faz com que todos os brasileiros que acumulem patrimônio, caso essa lei venha a ser editada pelo Congresso, levem essas pessoas a mandar o patrimônio para fora do país, visando a proteção patrimonial, blindagem patrimonial, segurança patrimonial, e não tem nada de errado nisso, de novo. É um mecanismo legal. Quem tem grande fortuna vai contratar os melhores advogados, as melhores assessorias de investimento, assessoria patrimonial, planejamento sucessório. É algo natural, faz parte da responsabilidade que advém do grande patrimônio. E aí eu queria terminar esse comentário, eu vou colocar uma referência de um podcast que eu assisti essa semana, do Greg Jensen, uma entrevista que ele deu ao gestor do Fundo Soberano Norueguês, falando que todas as economias ocidentais estão passando por um processo de abrasileiramento das suas contas fiscais, que é o quê? Esse endividamento constante e crescente das contas públicas, que agora que sempre foi um problema brasileiro e agora ameaça os outros países, até países desenvolvidos como a própria França, a Inglaterra, entre outros países. Até os Estados Unidos também está passando por um problema de endividamento. O Trump falou que iria fazer o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, já desmantelou o DOGE, brigou com o Elon Musk, desfez tudo e segue aumentando a dívida norte-americana. E existem analistas chineses que dizem que isso aí é a marca da decadência dos norte-americanos, que eles vão... A decadência dos Estados Unidos acontecerá em razão desse déficit fiscal exacerbado, tendo em vista que o dólar é uma moeda de reserva global, e o americano sempre apostou nisso, mas a análise dos chineses é que isso é muito arriscado. E se você olha na história das grandes civilizações, o problema de endividamento e inflação sempre levou à derrocada de grandes impérios e civilizações. Aqui dá para mencionar o Império Romano, que eu acho que é uma analogia bastante pertinente. Um abraço.